Alexandre de Moraes determina que Felipe Martins, ex-assessor de Jair Bolsonaro e um perseguido político, retorne à prisão de Ponta Grossa. Condenado a 21 anos pelos atos de 8 de janeiro, Martins estava preso no Complexo Médico Penal do Paraná, em Pinhais, sem a devida autorização do STF. Família acompanha com apreensão a decisão de Moraes. Preocupam a falta de recursos, estrutura, superlotação e o perigo iminente de uma rebelião. Sem perder tempo, nós já vamos dar boa tarde aos nossos analistas políticos do dia para reverberar os principais fatos do nosso dia. Vamos então aqui já dar boa tarde. Estão conosco no telão, vocês sabem, nós sempre começamos aqui pelas damas. Fabi Barroso, boa tarde, seja muito bem-vinda ao JDO segunda edição. Boa tarde, Geisiane, boa tarde, meu amigo Serrão, e boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui pelo Oeste. Hoje a gente tem bastante notícia para destrinchar. É isso, conosco também o nosso grande mestre, Jorge Serrão. Serrão, boa tarde, seja muito bem-vindo. Saudações, querida Fabiana Barroso, poderosíssima Geisiane. Hoje é dia da gente tratar de muitas injustiças, por isso você tem que ficar ligadão aqui no JDO, segunda edição. Fique esperto. Fique esperto. É isso, fique esperto. Fabi, começo aqui contigo, então, sem perder tempo. Notícia de agora, Felipe Martins. Bom, Felipe Martins, que a gente já destrinchou inúmeras vezes aqui para nossa audiência da tarde, é a viagem que não fez, é a minuta que não existe. Inclusive, o próprio Felipe Martins, quando teve a oportunidade, brincou em relação a materiais que teria escrito, né, dizendo que, pelo amor de Deus, respeitem a minha capacidade intelectual, porque tem uma bagunça ali de autores intelectuais completamente absurda. Então, ele recorre ainda a isso, respeitem a minha capacidade intelectual, mas está aí, prisão do Felipe Martins, mais uma prisão injusta embaixo dessa ditadura da toga. Pois é, não é nem injustiça, como disse aqui meu amigo Serrão, é justiçamento, porque injustiça é quando algo está ilegal, que você pode inclusive corrigir através de recurso, etc. O que a gente está acompanhando é um justiçamento. Primeiro, o Felipe Martins não deveria estar preso, né? E a gente tem que entender que não houve, no caso do Felipe Martins, trânsito em julgado. Se a gente for levar os absurdos jurídicos cometidos, que a gente sempre fala, pelo ministro Alexandre de Moraes e pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que tem validado, né, essa questão, mesmo assim, ele nem tem o trânsito em julgado. Então, o que significa? Que até mesmo para o ministro Alexandre de Moraes, que é relator, né, dessa ação penal, nem para ele o negócio pode realmente se complicar, porque como não tem o trânsito em julgado, a vida do Felipe Martins depende daquele que tutela, né, que guarda, que resguarda a vida do Felipe Martins. E o que o ministro Alexandre de Moraes fez com isso? Fez assim, ó, gente, para não dizer que fez coisa pior, né? Então, assim, acho que ainda é educado para a gente fazer. Ele fez isso e determinou que em 24 horas o Felipe Martins seja mandado novamente para Ponta Grossa, que é uma penitenciária que tem superlotação, que existe risco de vida, a vida do Felipe Martins verdadeiramente. Esse risco é tão forte que a própria Secretaria de Segurança do Estado do Paraná, aliás, Ratinho, cadê você, né? O Ratinho Júnior, disse que não tem condição, não tem estrutura, porque o Felipe Martins é um preso especial. E por que é um preso especial, gente? Primeiro, ele tem faculdade, ele tem também essa questão de não ter trânsito julgado. Então, colocá-lo numa penitenciária de Ponta Grossa, meramente por capricho, né, de um senhor que quer fazer justiçamento através do instrumento que ele tem na mão, que é o próprio Supremo Tribunal Federal, é um grandíssimo absurdo. E esse deslocamento, que também custa ao Estado, que fica aí, né, porque o que fizeram? Quando verificaram que a vida do Felipe corria risco por dois fatores, tanto a questão de realmente ter alguma rebelião, e ele está no meio disso, eu acho isso muito legítimo, infelizmente a gente já até enxerga essa situação, e também as condições que não tem ali, né, de ter um preso especial na própria rotina da penitenciária. Então ele foi transferido, depois avisou o Supremo. Por quê? Porque se fosse normal, embora ele não tenha o trânsito julgado, quem cuidaria são os diretores dessas penitenciárias e a execução penal, né, que é um outro setor. Mas o ministro Alexandre de Moraes, o que ele fez com esses presos? Ele tem um gosto particular, principalmente pelo próprio Felipe Martins, assim como ele tinha com o Daniel Silveira. Então, essa questão toda que a gente vê do ministro ter uma predileção, né, na tortura de pessoas, e pessoas jovens, homens, eu acho bem assim interessante, coloca isso no rodapé, depois um dia, quem sabe, a gente tem a liberdade suficiente para desenvolver esse pensamento.
Mas o fato que é perigoso, que a gente precisa aqui, como imprensa, divulgar, é que o Felipe Martins corre risco. A vida dele pode realmente perecer, porque estão mandando de volta para um lugar onde ele já sofreu, e se ele foi transferido, o que a gente pode concluir? Que, de fato, a vida dele corre risco. Então, eu aqui, a gente precisa clamar, né? A Secretaria aí do Estado do Paraná, de Segurança do Paraná, do governador Ratinho, e para o Supremo, eu não sei se dá para clamar, mas vamos deixar aqui, né, o nosso total repúdio a essas atitudes personalíssimas do ministro Alexandre de Moraes. Serrão, também quero te ouvir a respeito desse caso do Felipe Martins. Vale ressaltar, Felipe Martins, que já passou por solitária, foi muito pressionado pelo sistema de poder brasileiro, com o objetivo, enfim, de que ele entregasse alguma coisa que não existe no final das contas. E ainda vale colocar aqui nessa conta, ele estava em prisão domiciliar anteriormente, mas teve aquela acusação de quebra de medidas cautelares em relação ao acesso a uma rede social, que no final das contas não aconteceu. A defesa conseguiu ali comprovar com os documentos, enfim, relatórios, dizendo que esse acesso não aconteceu, mas ainda assim, prisão do Felipe Martins. Pois é, o caso dele escapa qualquer razoabilidade de justiça e, se você quiser colocar também, jurídica. Está sendo condenado por um crime que efetivamente não cometeu. Foi preso por uma viagem que não realizou. Perdeu a sua prisão domiciliar por uma postagem que efetivamente não fez. Então, o que explica tanta perseguição ao Felipe Martins? Por que ele é um preso, um condenado ou alguém que o sistema quer pegar de maneira tão especial? Essa é a dúvida que ninguém consegue responder, ninguém consegue entender qual é esse motivo. Seriam as articulações internacionais que o Felipe Martins teve com a era Trump e que agora justifique que ele seja aí, como o Trump está no poder e o Trump perseguiu os brasileiros daqui do sistema de poder, agora o troco é em cima do Felipe? É isso? Se for isso, é muita pobreza humana, muita pobreza do ponto de vista institucional. Então, vamos aguardar, torcer para que esse caso ainda possa ser revisto e que ele não corra perigo de vida no sistema prisional do Paraná. É o desejo da gente que a vida dele seja preservada, porque não tem lógica nada disso que está sendo feito com ele. Renata, eu acordo travado todos os dias. Você já imaginou como seria levantar da cama, colocar os pés no chão e não sentir aquele corpo travado? É possível se ver livre disso agora. E para te mostrar por que ele é 7 vezes mais potente, eu chamo agora a querida Renata. Obrigada, Segré. E realmente a cúrcuma branca da Vitagold é 7 vezes mais potente que a cúrcuma amarela. E o legal é que ela não está sozinha. Ela já é um anti-inflamatório natural, mas está junto do MSM, que é outro anti-inflamatório natural, que vai inclusive cuidar da sua recuperação muscular. Esse monte de dor no corpo que você falou, seja de artrite, artrose, ou um monte de dor espalhada, joelho, tornozelo, ombro, tudo isso a cúrcuma branca ajuda a passar. Além disso, a Vitagold colocou o magnésio e o cálcio, então vai dar sustentação para os ossos e para os músculos, mais firmeza no seu caminhar, mais segurança e vai dormir melhor. Segré, sonho realizado, Segré. Olha, e além disso, a gente tem uma grande novidade, tá? Além do telefone que é 0800 291 2200, tem uma garota propaganda hoje, diferente, especial aqui, Segré. Vamos ver. Oi, Renata. Muito obrigado pelo Curcuma White. Estou tomando 2 cápsulas por dia. E considerando que estou operada do quadril, que tenho problema de joelhos, tem que ver quantos adelantos eu sinto comigo mesma. Durmo muito melhor, tenho mais predisposição e, na verdade, é para recomendar a toda a audiência que pode nos ver. Muito obrigado, Mai! Mas agora o povo quer saber, Renata, qual é a promoção de hoje? Ligar no nosso 0800 291 2200, fala que tá aqui no Oeste, 70% de desconto, relógio de presente e escolhe uma segunda suplementação. Você vai ver a maravilha que vai ser a sua vida a partir de hoje, Segré. É isso aí. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.